Salmo 43, de 1 a 5, diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Nós já temos olhado, especialmente para o Salmo 42, nas últimas 2 semanas, e hoje nós vamos estender essa reflexão para o Salmo 43, porque os dois estão claramente conectados, né? Na verdade, parece que o 43 é uma continuidade do Salmo 42, né? E ambos foram escritos, né, pelo mesmo autor, tem a mesma autoria. Embora Deus ele não nos poupe de sofrimentos, né? Deus não se vê obrigado a isso, a nos poupar de sofrimentos. Muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos, você pode servir a Deus, seguir a Deus, amar a Deus, ser fiel a Deus, mas Deus não nos dá garantias de que por causa disso a gente não vai sofrer, não vai passar nenhuma experiência ruim na vida. Mas ainda que Deus haja dessa forma, nos permitindo passar por experiências de dor, Ele vai proporcionar meios para que, apesar dessa turbulência que muitas vezes a vida passa, toda pessoa encontre tranquilidade. Deus vai providenciar. Embora Deus ele seja um Deus que não se vê na obrigação de nos livrar de todos os males, mas Deus, apesar dos males que Ele permite em nossas vidas, Ele vai nos dar uma porta de escape para que, apesar dos males, nós tenhamos algum nível de paz em nossas vidas. Isso está muito claro nas orientações de Paulo, por exemplo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e ele diz que no lugar de nós ficarmos ansiosos, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E lá em Filipenses 4, 6 e 7, ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações, nossas mentes em Cristo Jesus. Então, entenda assim que Deus, Ele quer e Deus pode transformar uma alma abatida em uma alma tranquila. Abatimento todos nós vamos ter em algum momento da vida. Se você não esteve, estará em algum momento, né? Sempre algo vai nos abater. Mas Deus ele pode transformar essa alma abatida, ainda que seja circunstancialmente, numa alma tranquila, uma alma que experimente paz. Nesses Salmos 42 e 43, nós encontramos não apenas sinais de uma pessoa que se encontra abatida ou se sente abatida, mas também nós encontramos soluções que podem conduzir a alma para um estado de paz, um estado de tranquilidade. São soluções que quem escreveu parece ter encontrado para sair daquele quadro que ele dizia estar. Aqui nós não temos todas as soluções possíveis, mas o que nós temos aqui são algumas soluções apresentadas. Lembrando que quem escreveu esses 2 salmos são os filhos de Coré, né? Os filhos de Corá, a depender da versão que você tem aí. E esses salmos são chamados salmos didáticos, que significa o quê? Que são canções, são músicas que carregam com elas uma lição ou lições para a nossa vida. Por isso que algumas versões mais antigas vai aparecer uma expressão, né, maskil, né, que significa isso, né, que é uma expressão que significa que essa música tem a pretensão de ensinar, né? É um ensino cantado. Então precisa chamar a atenção, é para isso. Sabe que o nosso tempo, né, a nossa gente, tem encontrado algumas soluções para suas dores. Então assim, a humanidade, ao sofrer, tenta arrumar escapes para isso.
Quais são eles, né? Preparei uma lista não exaustiva também, mas só para aquelas que ressaltam mais, né, aos nossos olhos, a gente percebe com muita clareza. Muitos partem para o suicídio, né, diante da dor, a pessoa não tem como resolver aquilo, ela tenta, e muitos conseguem se suicidar, tirar a sua própria vida, porque ela acha que ela não tem escape mais, ela não tem solução, ela está tão envolvida com algumas turbulências na vida que ela acha que é bom para ela e para todo mundo que está em volta que ela parta. Então ela vai tentar e muitas vezes conseguir o suicídio. Há daqueles que o problema está na família, no casamento. E a pessoa então vai achar que a solução é se divorciar. Então eu vou me divorciar, eu vou me separar, porque também vai ser bom para todo mundo, né? E tem até frases de discurso muito interessantes, né, para justificar um divórcio. Mas você percebe que a pessoa está tentando escapar da dor. É uma solução que ela entende que é viável, que ela poderia sair por uma porta assim. Outras pessoas vivem no estado de negação, elas acham que essa é a porta de escape, é dizer que eu não tenho problema, está tudo bem, né? E são pessoas geralmente que ficam cantando vitória, contando vantagem, declarando algumas frases bíblicas, mas na verdade ela está sofrendo muito, mas ela nega que está sofrendo, para ela está tudo bem, né? É um doente que não quer ajuda, não quer ir para o hospital, na verdade, né? Ele está tentando afirmar o tempo todo que é saudável, mas na verdade não é. Outros partem para bebida, excesso de bebida alcoólica. Outros partem para comida, excesso de comida. A pessoa come para vencer a ansiedade, vencer seus problemas, seus dilemas. Tem pessoas que partem para a vida sexual, né, totalmente desregrada, porque ela acha que isso vai resolver. E muitos partem para as drogas também, porque vê que isso é uma solução. Então ela está tentando de alguma forma se anestesiar daquilo que ela está vivendo. E ela tenta arrumar uma fuga para isso. Outros recorrem ao trabalho excessivo, né? São pessoas que vivem trabalhando, enfiadas no trabalho, tentam preencher suas agendas, para que não tenham tempo para pensar, para sentir, para nada. Porque se parar para pensar na dor que eu estou, na doença que eu estou passando, na cirurgia que eu vou fazer, no filho que está dando trabalho, nos dilemas que eu tenho internos, não quero parar para isso. Então ela se enfia no trabalho, ela tenta se ocupar de todas as formas, porque ela acha que isso é uma solução. E alguns, claro, se dopam de remédio, né? E vão achar que na medicação está a solução. Então é gente que vive tomando remédio em cima de remédio, vai em todo quanto é tipo de médico e pede medicação para que ela possa, então, sair do quadro que ela está, porque ela acha que isto é solução. Isso tudo é solução humana, solução que a gente está vendo, né? Que talvez em algum momento você recorreu a esse tipo de solução para solucionar a sua dor. Mas, assim, isso não resolve. Isso, na verdade, não traz benefício, traz muito mais malefício. No Salmo, nós temos pelo menos 5 soluções que são apontadas para nós aqui, que o salmista encontrou para sair do abatimento. Quero ser aqui, eu sei que quando você olha para 5, você está acostumado com 3, né? Você fala 5, ei, né? Você começa a olhar no relógio, hoje vai demorar, né? Mas eu quero ser o mais breve, o mais prático possível, reforçando que aqui nós temos soluções encontradas no Salmo. Não são todas as soluções, mas são algumas soluções que o Salmo nos apresenta aqui. A primeira solução é a liberdade para desabafar. O salmista, ele escreve que ele encontrou alívio para o seu abatimento na liberdade do desabafo, de poder liberar o que estava sentindo, falando. Ele tem que falar. Versículo 2 do Salmo 42, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista tem uma ansiedade. A figura aqui, ele quer uma audiência com o rei. É por isso que ele está dizendo assim: quando que eu vou entrar para me apresentar a Deus? Quando é que eu vou poder conversar com Deus, falar com Deus, me abrir com Deus? Porque a ansiedade dele é pelo desabafo. Eu preciso falar com alguém sobre isso. E no caso do salmista, ele escolhe
que ele vai falar com Deus. Eu quero uma audiência com o Rei do Universo. Eu quero me apresentar diante dele, eu quero falar com ele o que eu estou sentindo, né? É como quando a gente mora numa cidade e você está querendo uma audiência com o prefeito da cidade. Você está dizendo, eu não aguento mais aquela rua esburacada da minha casa. Eu quero falar com o prefeito. Veja a hora de ir lá e falar com ele, reclamar com ele, né? Quando você foi mal atendido no posto de saúde, ou quando você foi mal atendido no hospital, ou qualquer repartição pública. Você marca, então, uma audiência com a maior autoridade da cidade. Eu quero falar com essa autoridade, porque eu preciso desabafar. O negócio está um nó na garganta aqui, eu preciso falar com a pessoa. O salmista diz que ele está se sentindo assim, ele precisa desabafar. É uma solução que ele encontra. Eu não estou aqui negando a importância de desabafar com alguém, uma pessoa física. É importante desabafar com pessoas, embora tenha que ser muito seletivo para isso. Mas o que o Salmo ressalta é que, no caso do salmista, a sua decisão foi se desabafar com Deus. Ele pensou, eu vou falar com Deus. Eu vou me abrir com Deus. Eu vou dizer para Deus o que eu estou sentindo. Eu creio que nós precisamos aprender a fazer isso, ou reaprender para quem um dia já fez. Experimente. Isso pode realmente nos ajudar a sair do abatimento. Porque tem gente que ela vive muito abatida porque ela é muito fechada. Ela não fala com ninguém sobre aquilo. E às vezes até escolhe alguém errado para falar sobre aquilo, né? Porque às vezes não vai ser uma solução, vai ser mais um problema, né? Que ela se queixa com a pessoa errada. Alguém que realmente não pode ajudar. Observe os desabafos, as queixas do salmista. Versículo 2, como nós já lemos, ele diz que a alma está seca, tem sede. Versículo 3, ele diz, a minha face está marcada com choro, eu não paro de chorar. Ele está dizendo isso, eu não paro de chorar. Versículo 4, ele diz, ando perdendo o fôlego de tanto que choro angustiado. Ele não para de chorar, né? Ele está se sentindo caindo numa cachoeira, onde ele está se afogando a toda hora. Versículo 6, ele diz, a minha alma está profundamente triste. Versículo 7, ele diz, está dando tudo errado, é abismo atrás de abismo. Ele está desabafando, dizendo isso, né? Um abismo chama outro abismo. Versículo 9, ele diz que ele está sentindo que até o Senhor se esqueceu dele. Deus esqueceu de mim. Por que Deus esqueceu de mim? Versículo 10, ele está dizendo que chega a doer os ossos pela opressão que ele está sentindo. Está desabafando, botando isso para fora. O Salmo 43, versículo 1, ele diz, estou me sentindo injustiçado por infiéis, traidores, perversos. Eu estou me sentindo assim, ele está botando isso para fora. E o versículo 2 do Salmo 43, ele diz, porque o Senhor me rejeitou. Ele está dizendo para Deus isso, eu estou sentindo que o Senhor me rejeitou, o Senhor está olhando para mim com cara feia. Está virando o rosto para mim. Ele está botando isso para fora. Tudo isso ele estava falando para Deus. E nós precisamos aprender a não nos calar. Mas a gente precisa aprender a nos abrir, principalmente com Deus. E com pessoas certas, nos espaços, nos locais corretos, né? Se a gente aprender a fazer isso, isso é uma solução para o abatimento. Faz bem falar, faz bem botar para fora. O salmista entendia que Deus o ouvia sem julgamentos. Então ele podia falar o quanto quisesse com Deus, da forma como ele entendesse melhor, no tom de voz que melhor expressasse a sua dor. Ele podia falar com Deus sem pensar se os termos eram os mais adequados, porque ele está dizendo, eu preciso desabafar com Deus. Estou dizendo para Deus que eu estou explodindo aqui, né? Eu preciso dizer para Deus isso. Ele separa um tempo, ele faz isso, ele escreve isso, né? Os 2 salmos são 2 orações que ele está fazendo a Deus. Mas é a liberdade para desabafar. A alma tranquila é aquela que encontra espaço para o desabafo, especialmente um desabafo com Deus. É aquela alma que não guarda tudo, mas que põe para fora aquilo. E eu e você, nós precisamos aprender a fazer isso. Porque a nossa tendência, nós vamos nos retraindo cada vez mais, né? E
aonde nós estamos desabafando, na verdade, é nos espaços chamados redes sociais, né? Que a gente fala para o vento, para ninguém, né? Porque o algoritmo nem está entregando para quem você quer que chegue isso aí. E às vezes fica escrevendo lá bobagem, né? Porque um monte de palavras que não vão chegar a lugar nenhum. Deveria falar com Deus, deveria procurar ajuda adequada, deveria buscar alguém que realmente possa te ajudar. Liberdade do desabafo. Essa é uma solução para o abatimento. Nossa tendência é quando nós estamos numa experiência de sofrimento, a gente se fecha, né? A gente não quer falar para ninguém. Dependendo da situação, né? Se eu tenho vergonha dela, né? Pior ainda, né? Porque às vezes eu consegui imprimir uma imagem, a imagem de alguém forte, alguém rico, né? Alguém bem-sucedido, alguém bem resolvido. E quando você não está vivendo assim, você tem muita dificuldade de dizer para as pessoas, eu estou, na verdade, precisando de ajuda, eu não estou nada resolvido, né? Eu estou com um problema sério, eu estou devendo para um monte de gente, e eu preciso abafar com alguém. Mas se você conseguir fazer isso, pelo menos com Deus, já é um bom começo. Mas pensa nisso, uma das soluções é você ter liberdade para desabafar, para contar, para dizer, para botar para fora o que está travado dentro de você. Uma outra solução que o salmista encontra é a luta contra ele mesmo. E nós precisamos aprender a lutar contra a gente. Observe quantas vezes o salmista chama a sua própria atenção. Capítulo 42, o Salmo 42, versículo 5, versículo 11, 43, 5, praticamente a mesma coisa. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós temos a tendência, a cultura, de questionar os outros o tempo todo. Mas a gente deixa de questionar a gente. Por que a gente tem essa tendência, né, de achar assim, quando a coisa está... alguma coisa está acontecendo, alguém tem culpa disso. Mas você nunca pensa, mas será que eu não tenho culpa disso? Por que eu não me pergunto? Por que eu não me questiono? Por que eu não me confronto? Nós cobramos os outros, nós não cobramos a nós mesmos. Nós brigamos com os outros, mas nós não brigamos com a gente mesmo. Porque há um jeito nosso, né, pecador, né, adâmico, de nos proteger. Então, na nossa cabeça, no nosso universo interno, está todo mundo errado e nós estamos certos. Então, todas as vezes que nós estamos passando alguma situação, a gente vai pensar de quem é a culpa. Alguém é culpado, mas não eu sou culpado. No meio da oscilação das suas emoções, o salmista ele não encontra uma solução que venha do outro. Mas ele encontra uma solução que vem de dentro de si. E o salmista trava uma batalha consigo mesmo. Isso é capacidade de reação. É quando você olha para dentro de você e diz assim, ó, você é o problema, né? Como se você olhasse para o espelho. E se cobrasse de si mesmo. E não dos outros. Nem não ver problema nos outros. Claro que é mais fácil a gente encontrar alguém que faça o que nós sabemos que nós devemos fazer, né? É claro que é mais fácil a gente encontrar alguém que leve a nossa culpa, que arque com as consequências daquilo que a gente causou. Isso pode até te fazer se sentir melhor, mas não traz solução de verdade. Porque a solução para uma alma abatida não está em se colocar de vítima. Não adianta. Se ele dizer assim, ai, coitado de mim, sofro. Aí você começa a puxar a sua própria ficha, né? E dizer, desde pequeno é assim. Eu venho de uma família pobre, nunca deu certo as coisas para mim. Então você começa a tentar provar para você mesmo que, coitado de você, o que você veio fazer nesse mundo? Você é um acidente da natureza, alguma coisa errada aconteceu no universo, Deus cochilou e eu nasci, eu não devia nem ter nascido. Então você faz a síndrome do coitado, da coitada, e você vê que historicamente a tua vida está toda errada. E aí você começa então a se vitimar,
e achar culpados aqui, culpado ali. A culpa é da minha mãe que não me criou direito, meu pai que nunca me deu carinho, a culpa é daquele marido que me abandonou, a culpa é daquela esposa que não soube me amar como deveria, a culpa é dos meus filhos que não reconhecem eu como pai, como mãe. Você vai achando culpados. A lista vai aumentando. Porque é uma tendência humana de você não querer assumir as suas culpas. O salmista, ele está lutando contra ele mesmo, ele está pregando para si, ele está desafiando a si mesmo, ele está se corrigindo a si mesmo, ele está se confrontando, está apontando o dedo para ele. Por que que você está assim? Está ouvindo a sua própria voz. A alma tranquila é aquela que luta com ela mesma. Não é ficar lutando com os outros, porque tem gente que é bom de briga com os outros, né? Mas você é incapaz de brigar com você. Briga com você. Porque essa é uma solução para abatimento. É quando você consegue lutar contra você. Você tem que explicar para você por que você vive assim. Por que você não resolve seus problemas? Por que você vive sempre abatido? Por que você não levanta essa cabeça? Por que você não sai desses embrólios que você entra? É você que tem que responder para você. Tem que ser capaz de ouvir sua própria voz. De se confrontar, de pregar para si. Isso é uma solução que o salmista encontrou para o abatimento. Uma outra solução que ele encontra é o louvor em meio à dor. Note que, como diz o versículo 8 do Salmo 42, ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Aquela nova versão transformadora, ela traduziu assim: durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoa os seus cânticos. E faço orações ao Deus que me dá vida. Cantar foi uma solução que o salmista encontrou, né? Tem um ditado popular que diz: quem canta seus males espanta. Então, cantar é bom. Existe uma dissertação de mestrado de uma psicóloga aqui da PUC de Campinas, né? A Elizabeth Brown Brizola, e tem esse título: quem canta os males espanta. É uma pergunta que ela faz, né? O título da dissertação correto é assim: quem canta seus males espanta? Quem canta os males espanta, esse é o título correto. Um estudo heurístico da vivência de cantar. Isso é do ano 2000, uma dissertação de mestrado. E é interessante que ela faz algumas ponderações interessantes, né? Eu vou citar uma delas, vou citar duas delas, né? Na tela tem uma aqui que eu vou citar daqui a pouco, da página 38 da dissertação dela lá. Mas antes ela fala assim, ó: mesmo sendo muito clara a existência de uma relação entre a música e a espiritualidade, em escrituras religiosas, os efeitos espirituais da música são pouco compreendidos. É uma pesquisadora, ela está dizendo que os efeitos espirituais da música são pouco compreendidos. A gente não compreende muito bem, né? E a gente percebe isso claramente na vivência de igreja, porque na igreja, muitos de nós nem cantamos no culto aqui, né? A gente não canta, porque a gente fala, não tem voz para cantar. Porque a gente não sabe a função da música na igreja. A gente acha assim: qual é a função da música? A função da música é deixar o tempo passar até o pastor pregar. Então assim, eu vim para ouvir o pastor pregar. Esse pessoal fica cantando aí, mas não canta, não abre a boca, porque você não sabe o valor da música. Você não entende a terapia da música. Aí na página 38, essa pesquisadora, ela diz assim: cantar é uma maneira de expressar as emoções mais profundas da vida. A alegria, o amor, a tristeza. E justamente pela sua característica expressiva, cantar é também um meio de cura. Por isso que a pergunta, né, do ditado popular lá: quem canta os males espanta? Porque ela diz na pesquisa dela que cantar é um meio de curar. Você se cura cantando. O salmista está dizendo a mesma coisa. Ele diz que durante o dia ele sente que Deus derrama o amor dele sobre ele. Ele diz assim: e à noite eu entoo os seus cânticos. Comigo está a tua canção, diz algumas versões. Quando
cai a noite, quando as trevas caem, quando está tudo escuro, quando faz silêncio lá fora, ele está dizendo assim, a minha mente está aqui trabalhando as canções que falam sobre o Senhor. E esse louvor em meio à dor ajuda a pessoa a se levantar, a sair do abatimento. Cante. Não tem boa voz? Canta. Todo mundo canta no banheiro, não canta? Cante. Ouça músicas. Vai lá no Spotify, né? Hoje tem tanto recurso. Seleciona lá boas músicas, uma playlist para você ouvir enquanto você está no carro, quando você está em casa. Permita que músicas boas, inspirativas te ajudem na hora do abatimento. Tem gente que passa a semana inteira, sei lá, fica ouvindo outras coisas. E tem tanta música que poderia te inspirar, te erguer, te ajudar. Você fica lá só ouvindo coisas que não te ajudam. Mas cante, louve, permita que as canções de Deus invadam a sua mente. Nós temos exemplos bíblicos disso, né? Como Paulo e Silas, por exemplo, em Atos capítulo 16, diz que eles estavam na prisão, sofrendo. Diz que eles cantavam louvores a Deus por volta da meia-noite. A Maria também, né, a mãe de Jesus, desafio grande de ser mãe do Salvador, arriscando a sua vida, a sua moral, muito jovem, muito nova. Lá em Lucas 1, 46 e 55 tem um cântico de Maria. Ela canta, ela adora ao Senhor, porque ela estava diante de um grande desafio. Louvor em meio à dor pode ser uma solução para abatimento, não como escape, mas como uma reafirmação de verdades que você já conhece. Tem música ruim, muito ruim, mas tem música boa, muito boa. Música que estão falando verdades bíblicas, que a gente vai reafirmando na cabeça, né? Nós temos um canal no YouTube, canal da igreja, você pode ir lá, você pode fazer uma playlist lá também, músicas que cantam aqui na igreja. Selecionadas, cuidadas, então você vai lá e fica ouvindo aquelas músicas, aprende a cantar aquelas músicas, treina para cantar domingo na igreja, né? Mas é importante a gente encher a nossa cabeça de louvor, porque o louvor em meio à dor faz a alma ficar tranquila. O salmista está dizendo isso. Alma tranquila é aquela que expressa louvor em meio à dor. Uma quarta solução que os salmos nos apresentam aí são lembranças saudáveis. Olha, o verso 44, na verdade, versículo 4 do Salmo 42. Diz assim, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ações de graça, entre a multidão que festejava. O salmista está tentando alimentar a sua fé. Ele está fazendo isso com coisas que já aconteceram no passado, tentando trazer à memória. Versículo 6 também demonstra que ele encontra a solução nas lembranças saudáveis. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O Deus que já fez pode fazer de novo, ele fará outra vez, é isso que ele está tentando trazer na cabeça dele. O salmista tenta se agarrar a essas memórias, coisas boas que aconteceram, coisas saudáveis que aconteceram. Agora, é curioso que as lembranças do salmista, elas apontam para a sua caminhada com o povo de Deus. Elas não são lembranças solitárias, mas elas são lembranças que o convidam para a vida comunitária. Ele lembra que ele estava no meio de pessoas, porque provavelmente quando ele está escrevendo o salmo, ele já não está mais no meio das pessoas. Lembranças que te fazem sair do seu casulo, né, do seu isolamento, que despertem você para contactar pessoas, para estar perto de pessoas, para abraçar pessoas, se aproximar delas, por mais dolorosa que já tenha sido essa sua experiência. O salmista está dizendo assim, eu estou me lembrando quando eu estava com o povo, como era bom estar com o povo, porque a tendência na hora da dor você se isola, e se a dor vem do povo, aí pior ainda, né? Porque a sua tendência é fazer, não quero mais saber de povo. Igreja só dá trabalho, povo só me consome, então eu quero ficar sozinho. Então a tendência da pessoa é se isolar. O salmista está dizendo assim, a minha memória me instiga a revisitar lugares, pessoas,
a me desconcentrar de eu mesmo, a olhar para fora do meu próprio mundo. É tentar pensar de maneira coletiva, se inspirar na comunidade, como é bom estar com a comunidade. São lembranças saudáveis. Isso nos ajuda a levantar quando nós estamos abatidos. Alma tranquila é aquela que combate a negatividade com lembranças saudáveis. Põe na memória coisa saudável. Tira da sua cabeça aquelas coisas negativas, os problemas, a lista de problemas que todo mundo tem. Mas foca naquelas coisas boas, especialmente coisas que te inspiram a olhar para o povo, a viver no meio do povo, a não viver isolado, isolada o tempo todo. E a quinta e última solução que os salmos nos apresentam aí, está no Salmo 43. É a lucidez que vem de Deus, né? Aquela lucidez divina que vem do Senhor. Veja que no versículo 3 do Salmo 43, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Se você ler o contexto, você percebe assim que o salmista, no Salmo 43, ele está clamando por justiça. É isso que ele está dizendo. Fui traído, a coisa está martelando a minha cabeça, eu quero justiça. Mas ele se dá conta de que o que ele mais precisava era de uma lucidez. Uma lucidez que só Deus, com sua luz, sua verdade, poderia fornecer a ele. Eu não preciso de vingança. Eu não preciso de confronto. Eu preciso de lucidez que vem de Deus. Luz e verdade de Deus entrando na minha cabeça. Eu tiro esses pensamentos que eu estou e eu consigo me concentrar para chegar aonde Deus está. Ele está dizendo, isso vai me guiar e vai me levar ao teu santo monte, ao lugar onde o Senhor habita. Lembra que lá no Salmo 42, no início, ele está dizendo, quando eu vou me apresentar na presença de Deus? E aqui ele está dizendo assim, eu vou conseguir chegar lá, se eu tiver essa lucidez, que só a luz e a verdade de Deus podem me dar. Ele se dá conta de que assim ele vai chegar à presença do próprio Deus. E é ali que ele realmente vai ficar plenamente satisfeito, que vai resolver tudo. Observe como que a Nova Versão Transformadora, ela traduziu o versículo 4 do Salmo 43. Diz assim, ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Ele diz, ali eu vou chegar de fato na fonte da minha alegria. Ali eu saio do abatimento. Porque com a luz de Deus, com a verdade de Deus, eu chego à presença de Deus. É o que eu mais preciso. É chegar aonde Deus habita. E ele diz que ele vai chegar com a ajuda de Deus. Só com a ajuda de Deus ele vai chegar lá. É preciso que saiamos do escuro das nossas emoções. Porque a gente fica ali, né? No deserto da nossa agonia, da alma. E a gente precisa ser conduzido pela luz, pela verdade de Deus, ao lugar onde Deus habita. O texto está dizendo que ali está o altar de Deus. Ali está a fonte de toda a nossa alegria. A alma tranquila é aquela que já parou de se consumir querendo justiça, clamando para que a justiça seja feita. A alma tranquila é aquela alma que já foi para o altar de Deus. Deus que o texto diz que é fonte de toda alegria. É interessante que ele diz assim, eu te louvarei com a minha harpa, ó Deus, meu Deus. A impressão que se tem é que quem escreve o salmo tocava a harpa. Só que no meio da depressão, do abatimento, ele parou de tocar a harpa. E ele está dizendo assim, se eu chegar lá, na presença de Deus, eu vou voltar a tocar harpa. Eu vou voltar a servir no templo do Senhor. Porque eu saí do abatimento e agora eu estou com a minha alma tranquila.
tranquila, tranquila. Soluções que o salmista apresenta, diferente daquelas soluções que nós vimos no início, que a humanidade apresenta. Essas soluções nos conduzem à presença de Deus e nos faz voltar ao serviço de Deus, que é o que Deus quer. Então, o Salmo 42 e 43 nos apontam boas soluções. Essas soluções são muito mais efetivas, são menos paliativas do que a nossa gente tem sugerido dia a dia para nós. E a gente acaba correndo atrás dessas outras soluções. Desenvolva a liberdade para desabafar, desenvolva isso. Eu preciso aprender a botar para fora o que eu guardo aqui dentro, de forma saudável, com Deus, com pessoas. Procure lutar com você mesmo. Porque às vezes nós somos bons de briga, a gente briga com os outros. Mas brigue com você. Exercite louvor em meio à dor. Está doendo, mas cante, louve. Aprenda a cantar, aprenda a ouvir boas músicas, aprenda a dizer, né? Falar para Deus em forma de canção, orar a Deus em forma de canção. Desperte em você lembranças saudáveis e busque lucidez que vem de Deus, porque às vezes nós estamos tão consumidos que a gente quer que alguém morra, que uma empresa pegue fogo, né? A gente quer que igrejas fechem, a gente quer que pastores sejam consumidos por vermes, porque nós estamos aquela coisa dentro da gente, né? E você fica às vezes nas redes sociais tentando ver se a pessoa está bem, mas está bem. Como que pode estar bem? Porque ela tem que engordar, ela tem que ficar feia, ficar careca, doente. A gente se consome por isso. Ore como o salmista ora. Deus, eu preciso da tua luz, da tua verdade. Porque assim eu chego aonde Deus habita. É melhor do que ficar perdido nessas amarguras, nessas depressões, nessas tristezas, que vão me consumindo, me corroendo, mas eu não estou lúcido para poder enxergar o que Deus quer da minha vida. E como Deus ele quer fazer com que a minha alma seja tranquila. Não viva abatida assim, mas saia do estado de abatimento e vá para o estado de paz. Desfrute da paz que só encontramos na presença do nosso bom Deus. Amém?